Alô pessoal, aqui estamos em Santa Catarina, tentando divulgar o trabalho da gente no dia a dia, do pessoal crediarista que enfrenta as dificuldades do dia a dia, né? E a gente montou esse canal com essa finalidade de mostrar o nosso trabalho, de mostrar o valor que tem Santa Catarina para o Brasil, de mostrar, divulgar o nosso Nordeste, que nós nordestinos amamos tanto, né? E fazer um trabalho também de autoajuda para aquelas pessoas que às vezes passam por uma situação difícil, né? Tentar mostrar a realidade de cada pessoa e também contar causos presepadas que aconteceram, às vezes com a gente, às vezes com amigos, ou às vezes com alguém que conta pra gente um caso, um causo. Aconteceu um causo nos anos 80, numa cidadezinha do Pará chamada Curionópolis. Lá perto tinha um garimpo com o nome de Serra Dourada. Quem é dessa região aí no Pará vai lembrar. O garimpo eu não sei se existe mais, porque isso foi nos anos 80 ainda. Tinha um cidadão que tinha uma conta para receber e o devedor mandou o recado para ele que ele fosse buscar o dinheiro. Na época, ainda era na época do cruzeiro, era 5.000 cruzeiros. E esse cara não foi, porque ele tomava de conta da loja e foi passando um dia, 2 dias, 3 dias e daí por diante, até quando ele arrumou uma pessoa para ir. E perguntou para a pessoa se a pessoa queria ir buscar esse dinheiro do garimpo, que ele dava as passagens de volta e mais o almoço, porque ele disse: olha, tu sai daqui 6 da manhã, que o carro que faz linha para o garimpo sai, vai chegar lá em torno de 11 horas, tu cobra o cara, recebe o dinheiro, almoça, 2 horas o carro sai, quando for 6 horas tu tá aqui. E para isso eu vou te dar 10% do valor. E o cara foi. No outro dia, 6 horinhas, se apresentou, pegou o carro e partiu para ir fazer essa cobrança do garimpo da Serra Dourada. Só que na boca é muito fácil. Tu sai daqui hora tal, chega hora tal, tudo bem. Mas na realidade foi bem diferente. O cara saiu às 6 da manhã, quando o carro foi chegar lá, já ia dar 3 da tarde. E ao chegar lá, foi que ele descobriu que o cara não morava no garimpo, mas sim 2 quilômetros para dentro da mata, numa colôniazinha, que ele tinha que seguir por um caminho que era caminho de pedestre, caminhar, não era caminho de carro, era de animal fazer, daí por diante. E aí o cabo do carro falou: ó, parte, porque quando for 5 horas eu volto para a cidade. A hora de chegar lá nós não sabemos, porque essa época de inverno é difícil. E aí o cara partiu correndo, ó, né? Deu na linha, igual o pessoal fala, e correu até a casa do cidadão. Por sorte dele, encontrou o cidadão sentado de frente de casa. E quando o cara viu o cabra daqui para lá correndo, foi ao encontro dele. E quando chegou lá, o cara explicou: meu amigo, eu estou vindo através de fulano buscar um dinheiro que o senhor mandou. Ele foi e disse: ah, rapaz, tem uma semana que eu mandei ele pegar esse dinheiro. Ele não apareceu por aqui. Agora eu não estou com dinheiro no momento aqui, mas eu tenho dinheiro. Você diga para ele que segunda-feira eu estou lá e acerto com ele. Agora, ó, vai dar quase 5 horas. Pernoite aqui, amanhã você volta. O rapaz foi e disse: não, rapaz, eu tenho que voltar hoje ainda. Ele disse: então corra, que o carro que faz linha sai 5 horas e já está perto das 5 horas.
O sujeito deu na pipa, correu pro garimpo para pegar o carro. Só que quando ele foi chegando no garimpo, o carro já ia assim uns 300 metros caminho adentro. Ele não gritou para ver se o motorista ouvia, mas não ouviu. Sumiu no meio da mata. Lá no Pará, vocês sabem, é mata pura, né? E aí o caba ficou agoniado. Uai, não tinha um conhecimento em garimpo. O dinheiro que o caba mandou, ele já tinha almoçado, o dia tinha acabado, estava só o dia da passagem de volta. Ele não tinha o dinheiro para pernoitar, nem para jantar, né? Para voltar para a casa do cara, já estava escurecendo, ele não achou com coragem de voltar lá para a casa do caba que devia a conta. E o apelo dele foi o seguinte: rapaz, eu vou ficar por aqui, caçar meio de dormir por aqui. Mas em Currutela de garimpo, só tem barraca de vender comida, alguma lojinha de vender peça para garimpo e cabaré. Em Currutela não tem outra coisa a não ser isso. Não tem assim uma moradia, não tem um hotel nem nada. É isso aí. Então, quando foi começar a escurecer, os cabaré foi abrindo, a zoada foi começando, e o pau torando para 18. E aí o sujeito foi vendo que o bicho ia pegar. Porque não tinha onde ele pernoitar, como é que ele ia fazer? As barracas de comida foi fechando, as lojinhas, que era tudo casa de tábua, né? Garimpo tudo é casa de tábua, não tem casa de tijolo. As lojinhas de peça de motor fechando também, e do meio final ficou só os cabaré abertos. E aí ele teve a ideia de ir na boate de mais movimento e pedir para falar com o dono, se o dono não tinha um quarto para ele pernoitar de graça, porque senão ele não ia ter o dinheiro de voltar. Ele vai e chama, pergunta o caba lá quem é do dono, o caba apontou, é aquele ali. Ele foi lá, chamou o cara e contou a realidade dele, a situação. E o cara foi e respondeu para ele: meu amigo, a única coisa que eu posso fazer pelo senhor é quando fechar a boate aqui, se tiver um quarto desocupado, não era tanto, porque em cabaré de garimpo os quartos não são tanto, né? Mas se tiver um desocupado, eu arrumo para você pernoitar. Mas só quando fechar, acabar o movimento. E aí o sujeito ficou lá fora, encostado num pau do alpendre do cabaré, e foi passando as horas. 7 horas, 8 horas, 9 horas, nada do cabaré fechar. Mas aí quando deu de 10 horas em diante, os outros cabarézinhos foi fechando as portas e ficou só esse aberto. O sujeito acabou encostando no pau, dormiu ali naquele pau, e quando foi uma hora que ele acordou por volta da meia-noite, o dono do cabaré estava acabando de fechar o cabaré. Já com um pano no ombro, foi e disse para ele: rapaz, não tem nenhum quarto aberto. Todos os quartos foi ocupados, então não tem como. Mas é o seguinte, aqui a 100 e poucos metros tem uma cabaninha, lá é só um cômodo. Está desocupado e tem uma cama lá. Aqui está o lençol. Se por acaso você quiser pernoitar lá, me acompanhe. E aí ele vai e sai com a lamparina acesa na escuridão, e o sujeito saiu atrás. Ele com um pano no ombro, né? Quando chegou lá, no local, ele foi e abriu a porta do cômodo
E com a claridade da lamparina, o sujeito viu a cama, que era 4 paus enfiados no chão e um colchão só de espuma em cima de um tablado de ripa. E aí ele vai e diz pro cara: olha, aqui é o seguinte, só tem essa cama aqui, que é de pau enfiado, tablado de ripa, esse colchão que não tem pano, era só espuma, e aqui está o lençol. Você querendo, você pode colocar em cima desse colchão, ou então você pega esse lençol, deita no colchão e se enrola. E aí, o que aconteceu? O sujeito deixou o pano lá com o cidadão, saiu. Quando foi fechar a porta, o sujeito ainda pediu: me dê a lamparina para ficar claridade aqui, me dê a lamparina. Aí o cara foi e disse: eu não posso dar não, que é para me voltar à estrada, porque senão eu não vou ter claridade. E aí o rapaz ficou com aquela lençol, deitou no colchão, se enrolou com o lençol e fechou o olho e abriu. O dia amanheceu. Olha, foi questão de um segundo, mas antes dele deitar nesse colchão, ele se ajoelhou no pé da cama, orou um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração de São Francisco, deitou, se enrolou, piscou o olho e o dia amanheceu. Certo? Olhe, gente, quando ele viu o clarear dos raios nas telhas do cômodo, aquela alegria no coração dele foi imensa, né? E a surpresa dele foi ele sair desse cômodo. Quando ele abriu a porta do quarto onde ele dormiu, foi que ele descobriu que a casa era no meio do cemitério do garimpo. Que aquela casinha que ele estava e aquela cama que ele dormiu era o lugar onde o pessoal botava os mortos para a família vir visitar, o pessoal bater foto e por diante, antes de enterrá-lo. E aí? Você já pensou a situação que esse cidadão passou? Será que se ele soubesse que aquela casinha era a casa do cemitério, que aquela cama onde ele pernoitou era onde botavam os mortos, vocês acham que ele tinha dormido lá? Mas Deus foi tão bondoso com ele que simplesmente ele disse que quando acabou de fazer as 3 orações, ele piscou o olho e o dia amanheceu. E aí, fica aí nos comentários o que é que vocês acharam desse caos.